tá desconfortando, não tem argumento, só opinião. Mulher negra amazônica em movimento, afro-latina canto enlouquecendo. Sei o que quero, sigo trabalhando e pelo meu céu faço o que for preciso. Vim nessa abusada que já é pedrada, atrasando meu tempo aqui não pega nada. Se não me quer, então não fode, é como uma Inara diz, quem vê close não vê corre. Quanto nome tem a rainha do mar? Quanto nome tem a rainha do mar? Dandalunda, Janaína, Marabô, Princesa de Aioká, Inaê, Sereia, Mucunã, Maria, Dona Iemanjá. Iemanjá, rainha do mar, Maria Bethânia. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Odaras, uma parceria da revista Cenário com o coletivo Odaras. Eu estou aqui hoje com minha irmã Raíza. Estamos mais uma vez sozinhas, mas por bons motivos, né? A lá ela tá curtindo férias com a família, mas retorna já na próxima semana, acredito eu. Né? Espero. E a Lu teve que ser submetida a um procedimento cirúrgico, mas tá tudo bem, é uma cirurgia tranquila e daqui a pouco ela tá de volta com a gente. Hoje nós vamos falar sobre racismo institucional e as religiões de axé e temos um convidado mais do que especial, Réveillon Sonon, Alberto Jorge. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e videocast. É um prazer tê-lo aqui conosco para falar de um tema tão importante. Mas antes eu queria que você se apresentasse, né, Réveillon Sonon? Fala um pouco sobre sua trajetória, sua história com a religião de axé e seu trabalho aqui em Manaus. Bom dia, Carol, Raíssa, fantásticas, maravilhosas. Um abraço para as que não estão presentes, em especial a Luciana, a quem pedimos, a Vodun Sapatá, que a cubra com a sua força, com seu axé, para que ela se restabeleça o quanto antes. Bem, eu sou um Réveillon Sonon, um sacerdote de Vodun Réveillon. Réveillon é um Vodun que sincretiza com Xangô do Nagô, com Zaze do Banto, que sincretiza com São Pedro, com São Jerônimo, com São João Batista, principalmente com São João Batista, que é a voz que clama no deserto, que clama por justiça e que quer a justiça e que não tem medo de enfrentar os poderosos, como foi o caso que todos nós sabemos, que ele findou decapitado por conta de suas convicções. Então é sempre importante a gente situar dentro desse plano do sincretismo religioso para uma melhor compreensão das pessoas que acompanham esse movimento sincrético. Então eu sou um sacerdote de Réveillon. O Réveillon Sonon equivale a um bispo. Tem outros graus mais altos, como o de Dadabô. E a gente vai ascendendo isso de acordo com o tempo, de acordo com o seu papel na comunidade e ao alcance daquilo que você faz. Então já vou aí aos 35 anos de feitura, de sacerdócio, tenho minha casa assentada, com todos os direitos que a tradição determina. Sou radialista, sou psicólogo clínico especialista, com formação em filosofia, em teologia pela Igreja Católica Apostólica Romana, durante 10 anos de seminário que eu estudei. Cheguei às vésperas de ser ordenado diácono, cheguei às vésperas do presbitério, mas a minha ancestralidade falou mais alto. Sou um negro de pouca tinta. Não tive a sorte que você, Raíssa, que você, Carol. Minha bisavó, nascida em 1864, numa senzala, ela era filha de negra escravizada e veio para cá, para Manaus, antes passando pelo Acre, se situou no Purupuru, num seringal que era dela e do meu bisavô. E ela era curandeira, ela era benzedeira. E
tinha um processo divinatório, adivinhava, né? Fazia previsões, aquela coisa toda. Trabalhava muito com ervas, com folhas, só que ela não sabia nem sequer assinar o nome dela. Eu ainda convivi com ela por 6 anos, porque ela morre em 1966, com 102 anos de idade, lúcida. Foi perder a lucidez já perto da morte. Então é dela que eu herdei esse lado. Pena que não herdei a cor da tinta, né? Isso aí. Eu É, acho que se eu tivesse um pouquinho mais de melanina, eu ia ser mais abusado do que eu já sou. muito bom. Réveillon Sonalberto, Jorge, dando início, né, essas perguntas que nós iremos fazer, esse debate, essa conversa, abertura desse espaço. Recentemente teve uma matéria na revista Cenário que você e outras lideranças, né, religiosas manifestaram alguma inquietação, insatisfação e preocupação referente ao 12º Festival Afro Amazônico de Iemanjá, principalmente pela falta de diálogo com a Prefeitura de Manaus, como até mesmo, que é o principal, talvez, é esse repasse financeiro, né, para construir esse festival da melhor maneira possível e como deve ser feito. Então, queremos saber, né, se, na sua opinião, tem a ver com racismo institucional e religioso. A fala do Ministério Público Estadual, ano passado, foi de que estava havendo, sim, racismo estrutural. Estrutural e organizacional, entre aspas. O Festival de Iemanjá, ele tem esse nome adotado a partir dos últimos 12 anos. Mas essa prática aqui em Manaus tem mais de 60 anos. Nós temos prova documental do que estamos afirmando dessa tradição. Ela começa quando a Ponta Negra não tinha nada, era só um caminho de terra, não tinha asfalto, não tinha nada que para chegar lá ou era de barco ou era em jipe, em um tipo de carro que tivesse tração. Numa época em que evangélicos, católicos, espíritas não iam para lá. Quem ia era o pessoal da macumba, em determinados momentos, porque a cidade não tinha uma tolerância para a prática das coisas de axé em espaço público. Aconteciam nos terreiros, no terreiro de Mãe Joana, no terreiro de Mãe Estrela, no terreiro de Mãe Joana Galante. Em suma, nesses locais é que se davam. O terreiro de Mãe Estrela, lá no Seringal Mirim, pelo fato de Antônia Lobão ser a cozinheira do governador Álvaro Maia, nunca teve perseguição. Mas o terreiro de Santa Bárbara, de Noche-Sobô, lá no Morro da Liberdade, antigo Morro do Tucumã, o que acontecia? Havia, sim, perseguição, e como registrou Geraldo Pinheiro, o pai, e isso é falado claramente em vários artigos, ele registrou a prisão das pretas velhas, das dançantes, dos tocadores, pela Polícia Civil do Estado do Amazonas. Há uma foto que é de propriedade da família do Geraldo Pinheiro, onde as velhas estão colocadas na central de polícia que ficava na Marechal Deodoro, onde hoje é o Banco do Brasil, perfiladas e presas com seus tambores. Então, era necessário que, para fazer o canjerê, para fazer o terecô, para fazer o catimbó, para fazer a macumba, as pessoas se dirigissem para lugares mais distantes, eis o porquê da escolha da Ponta Negra. E aí eu recordo ainda nos idos de 1973 a 1976, quando eu, de fato, comecei a ser iniciado no terreiro, ou seja, já tenho mais de 35 anos.
de militância, mas como foi de 73 a 76 e em seguida eu vou para o seminário, eu nunca conto esse 1973 a 76. Eu fui a Ponta Negra e vi, testemunhei o povo de terreiro indo a duras penas, com o maior sacrifício, para lá, para fazer as oferendas do final de ano. Então, é interessante que quando a Ponta Negra passa a ser um espaço cultural e turístico, mas, acima de tudo, um espaço de imobiliário de altíssimo valor, esse espaço venha sendo feudo de determinados grupos religiosos. O que nós assistimos agora, a exemplo dos anos anteriores, uma mega estrutura feita para o Natal hebraico-cristão, porque tem uma herança judaica. Nós estamos vendo aí acontecer o primeiro Réveillon Gospel, dia 30, na Ponta Negra, porque já teve versões anteriores no Sambódromo, e não custou barato. Custou caro. Nós teremos aí o Glorioso, mais uma versão do Glorioso, na Praça de São Sebastião, dessa vez promovido pela SEC. Quantos milhões vai custar? Nada contra as manifestações culturais religiosas de outros credos, mas tudo contra a falta de equidade entre manifestações culturais religiosas. Porque se o Réveillon Gospel pode ter todo um aparato da Prefeitura Municipal de Manaus, porque o prefeito é evangélico, porque decidiu fazer um ano novo cristão, palavras dele declarada para a imprensa. Por que não propiciar isso para judeus, para budistas, muçulmanos, macumbeiros, pajés? Cadê a proporcionalidade disso? Por que que no Passo a Passo, por que que no Boi Manaus, porque em todas as atividades da prefeitura pode ter atração nacional, que custa caríssimo, não custa menos de 100 mil reais uma atração nacional? Pode vir Aline Barros, pode vir isso, aquilo outro, mas quando chega na hora da macumba, quando chega para o Festival de Manjá, quando chega para os balaios da Oxum, porque nós não temos somente um balaio, nós começamos 18 anos atrás com o balaio de Oxum, no 8 de dezembro, indo para a Catedral, ainda hoje continuamos. Mas depois disso, recentemente, tem o da Ponta Negra, e tem outras iniciativas. Isso tudo é cultura popular. É cultura religiosa. Mas onde está Manaus CUT dentro desse circuito? Quando a gente faz uma comparação do investimento financeiro da municipalidade em relação a isso, pasme, é isso aqui na frente do que é investir na Marcha para Jesus, no Réveillon Gospel, em todas as outras atividades que envolvem esse povo hebraico-cristão, evangélico, diga-se de passagem, porque a procissão da Imaculada Conceição, o Arraial de São Sebastião não recebem um aporte financeiro igual a esse. Então, onde é que está lá a cidade do Estado? Onde está a igualdade entre essas manifestações culturais? E Revilson, só fazendo um adendo, e era a minha próxima pergunta, mas você acabou respondendo durante sua resposta à primeira, que era justamente sobre essa questão do aparelhamento do poder público, porque nós temos um prefeito evangélico, temos lideranças importantes nas secretarias municipais que são abertamente evangélicas,
temos representantes na Câmara Municipal de Manaus abertamente evangélicos. Então, assim, meio que se tomou a máquina pública hoje atende aos interesses desse grupo. Então, eu acredito que exatamente. Era a minha próxima pergunta, era justamente isso. Se o fato de nós termos lideranças políticas abertamente evangélicas e comprometidas com a pauta evangélica, se isso de alguma forma justifica, né, essa barreira que se criou com outras religiosidades que não a evangélica. Né? E eu só queria fazer aqui um acréscimo, porque assim, o cenário que ocorre aqui no âmbito do município reflete o que era no âmbito nacional, né? Então, assim, é como se tudo pudesse, a qualquer hora, vamos fazer do nosso jeito, não importa se o Estado é laico, não importa os outros movimentos, né? Então, isso é gravíssimo. E assim, ouvindo você falar, Revilson Alberto Jorge, eu lembrei agora da festa que foi feita para a Copa, uma mega estrutura lá no Anfiteatro da Ponta Negra, em parceria com empresas privadas que movimentam essa economia, que fazem grandes shows, produções aqui em Manaus. Então, assim, é um total absurdo, né? É falta de interesse. Né? Com certeza. É um desinteresse. E é projeto. É sim, projeto de apagamento, é projeto de invisibilidade. Falta de vontade política e um processo perverso de invisibilização da cultura negra, da cultura afro, em especial da sacralidade de axé, da macumba, do povo de terreiro. Vejam bem, nós começamos o Festival de Iemanjá 12 anos atrás, com uma estrutura mínima dada pela antiga Manaus Tour, hoje Manaus CUT. Quem presidia era o Arlindo Júnior. Mas nem na primeira versão que nós tivemos, nos foi dado um equipamento tão fraco, tão pobre, tão miserável quanto foi dado no ano passado. E qual foi a alegação do ano passado? Pandemia. O Ministério Público mandou parar as atividades da Ponta Negra, não vai ter nada, não vai ter isso, aquilo, outro. Mas continuou aberta para o banho, continuou aberta para o passeio, continuou para tudo, só não teve a festa do Réveillon. Deram-nos a concessão, abriram-nos a possibilidade das pessoas irem deixar suas oferendas. Foi dado uma tenda 10x10, 2 tendas 4x4 e um gradil para separar o nosso espaço. Nem um bico de luz, nenhuma lâmpada foi colocada e ainda fizeram o favor de apagar as luzes do calçadão lá embaixo, na Ponta Negra. Apagaram as luzes. Antes disso, foi uma exigência. Tivemos tratativas que começaram em setembro, passou outubro, passou novembro. Não foi exigido documento, absolutamente nada. Às vésperas, já no apagar das luzes do ano, entre o 27 e 29 de dezembro, a Manaus CUT começa com um monte de exigências. Entre uma delas, a exigência de um documento do Ministério Público Estadual ou de um vídeo, ou de um áudio, eu tenho isso ainda gravado nas conversas de WhatsApp com o presidente da Manaus CUT e com o vice-presidente da Manaus CUT, exigindo esse tipo de coisa. Resultado, fomos atrás do Ministério Público Estadual para saber se isso era legal. Sabíamos que não era. Qual é a resposta do Ministério Público Estadual, da promotora? Não é papel do Ministério Público autorizar evento. Não é papel do Ministério Público fazer esse tipo de coisa. O papel do Ministério Público é fiscalização. Vejam bem. E a promotora vira para mim e diz assim: Réveillon Sonor, isto é racismo
estrutural. Cabe denúncia ao MPF. Cabe denúncia ao MPF. O Christian Pio, que era vice-presidente na época da Manaus CUT, não, entenda, tudo bem. Quando a Manaus CUT autoriza a instalação das tendas e do gradil, manda para lá, isso já no dia 28, a própria Implurb, que administra Ponta Negra, não permitiu, vejam bem, não permitiu que a Manaus CUT instalasse o equipamento. Porque faltava documento, faltava isso, aquilo, outro, coisa que a Manaus CUT disse que não se faria necessário. Em toque de caixa, no dia 29, naquela correria de encerramento de ano, tive que fazer ofício, levar na Manaus CUT, levar no Implurb, levar na administração da Ponta Negra para começarem a montagem. Aí vem a Manaus CUT me dizer que isso não é racismo estrutural. Na cabeça de quem cabe uma coisa dessa? E esse ano, nós começamos a conversar, a ter essas tratativas em julho, pessoalmente, com o presidente da Manaus CUT. Secretário Apolo da SEC estava junto, participou da conversa, num encontro do governador Wilson Lima com o segmento de cultura popular, de shows, de eventos. E aí, não, a prefeitura não tem dinheiro, quem socorre é a SEC, que não dá. Oi, não dá! E aí o que nós tivemos no Passo a Passo, no Boi Manaus, e pelo menos umas 4 ações da Prefeitura Municipal de Manaus. E a SEC, em contrapartida, nos ajuda. Se nós conseguimos fazer alguma coisa ano passado e ano retrasado, foi graças à Lei Aldir Blanc, concorrendo, indo atrás do dinheiro, fazendo milagres. A gente vai já retomar, porque o nosso próximo bloco é justamente sobre todos esses eventos, sobre todo esse aparelhamento, mas a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com esse episódio do podcast Odara sobre racismo institucional e religiões de axé. Fiquem conosco. Voltamos com mais essa gira de conversa. Hoje nós temos um convidado ilustre, Revilson Norberto Jorge. E para dar continuidade a esse diálogo, falamos no bloco anterior, né, sobre todos esses obstáculos criados pela Prefeitura de Manaus, essa falta de incentivo, tanto financeiro como até esse incentivo humano, né, de valorizar a religião de matriz africana. E dando continuidade, sabemos, né, que existe um diálogo, né, da Arquidiocese. Obrigada. Isso. No sentido de abrir... Não, travou. No sentido de abrir portas, né, para o balaio de Oxum. E gostaríamos até de saber como é que funciona, né, essa tratativa, como é que funciona essa relação. Olha, no passado ela era terrível. Eu recordo bem quando, em uma das tentativas lá atrás, na década de 80, Monsenhor Pinto, vigário da Catedral, autorizou que no dia 8 de dezembro fosse feita a lavagem da escadaria grande, de lá de baixo, ao meio-dia, depois que tudo terminasse da parte da manhã da festa da padroeira. Veja bem, lavasse a escadaria lá de baixo, mas que não fosse a escadaria de cima que dá acesso direto à catedral.
Quando, em 2004, Dom Luiz Soares Vieira permite, com a participação muito forte do padre Luiz Souza, que a gente entrasse pela primeira vez na catedral, na missa das 10, no pontifical da padroeira, isso foi um marco que foi precedido pela nossa entrada na igreja de São Sebastião no 19 de janeiro, véspera de São Sebastião. Frei Fulgêncio nos autorizou a entrar às 9 da noite, após todas as missas terem terminado, com a recomendação de que não sujássemos a igreja. E nós entramos, debaixo de uma chuva torrencial, enfrentamos a chuva e entramos em São Sebastião, que foi um marco muito grande, porque a igreja de São Sebastião, ela é uma igreja pontifícia. Oficialmente, ela é território do Vaticano. Os padres capuchinhos estão aqui em Manaus por ordem do próprio Papa e só podem sair daquela igreja se o Papa determinar. Vejam bem, o peso que houve da nossa entrada foi como se a gente tivesse entrado no próprio Vaticano. E daí para cá nós tivemos um caminhar, nós tivemos aí todo um avanço, ao ponto de fazermos disso o abraço da paz, juntarmos com outros credos, com outras religiões, no dia 8 de dezembro. Então, a partir disso, o diálogo com a Arquidiocese de Manaus, com a Igreja Católica, não ficou bom, ficou excelente, porque nós somos a única arquidiocese no Brasil, em todo o Brasil, que no dia do Santo Padroeiro do Estado, da Arquidiocese, outras religiões que não cristãs entram na catedral para um abraço da paz, para um incentivo ao entendimento. E nós fomos particularmente abençoados com os 3 últimos arcebispos. Dom Luiz Soares Vieira, Dom Sérgio Castriani, que era um santo em vida e que eu acredito que é um santo, uma alma bem-aventurada agora depois de morto, e atualmente com o cardeal Dom Leonardo Steiner. Fizemos um contato com ele por meio do padre Hudson, vigário da catedral, e mais uma vez a Arquidiocese está somando conosco numa programação que começa no dia 3 de dezembro e vai até o dia 10 de dezembro. Passando pela ida na catedral no dia 8, a carreata do Balaio da Oxum sai do Grande Vitória, encontra com a carreata da Imaculada Conceição na Bola do São José, e iremos até a Praça do Relógio, onde faremos um ato interreligioso. Depois subiremos as escadarias da catedral, para fazer a homenagem à Nossa Senhora da Conceição, sincretizada com Oxum, com Navê, com Dandalunda. E de lá todos sairemos, movimento social, movimento cultural, movimento religioso, católicos, macumbeiros, espíritas, budistas, evangélicos, para darmos um grande abraço na catedral. Coisa linda. Então, seria muito importante que vocês pudessem estar lá para registrar, mostrar a grandiosidade disso, que nós queremos levar isso esse ano para o mundo. Estaremos lá. Apoiando aquilo que foi falado pela COP. Amazônia, Amazonas, Encontro das Águas, Florestas. Não podemos aceitar que o Encontro das Águas se transforme num grande porto comercial, num grande pier para receber apenas os grandes navios e destruir o ecossistema, o meio ambiente e tirar a condição de sobrevivência dos povos e comunidades tradicionais que vivem da pesca artesanal, que vivem dali daquele meio ambiente. Como disse São João Paulo II, Santo Padre João Paulo II,
O encontro das águas é o maior altar natural de Deus. Isso ele falou no dia 10 de julho de 1980. 10 de julho, o dia da libertação dos escravos ou escravizados no Amazonas, oficialmente. Segunda província do Brasil a abolir a escravidão. No ano de 1884, na Praça de São Sebastião, no Largo de São Sebastião, foi feito isso. E o Papa, no dia 10 de julho de 1980, aqui em Manaus, celebrando uma missa em um navio, uma corveta da Marinha, na sua homilia, ele destaca: estamos celebrando a missa no maior altar natural de Deus. E não podemos deixar que, em nome dos interesses de duas famílias altamente ricas e ditas católicas, se destrua o encontro das águas. E Revior Sonon, eu queria assim, né, ampliar esse diálogo sobre a relação com a arquidiocese, porque chegou, né, no nosso ponto a informação de que a arquidiocese está dando, né, um apoio, está oferecendo realmente esse suporte, né, pelo menos moral, para a realização do 12º Festival de Iemanjá. Né? Explica um pouquinho para a gente sobre como está sendo esse auxílio realmente da arquidiocese e como que é importante, né, que haja esse diálogo e esse sincretismo para além só do discurso, né? Que haja realmente um apoio, que haja realmente um posicionamento, né, e uma cobrança das autoridades com relação à realização desses eventos. O Festival de Iemanjá, ele não é apenas uma macumba pública coletiva. Nós trabalhamos aí o conceito de meio ambiente, preservação ambiental, o aproveitamento de tudo aquilo que é colocado, visibilidade positiva da cultura, da africanidade, da sacralidade, nessa visão que nós temos de mundo em que todas as coisas são integradas. Então, a Arquidiocese de Manaus, juntamente com a CNBB, tem uma visão muito privilegiada do que é a construção social de toda uma cultura, de toda uma política de defesa da casa comum, como fala o Papa Francisco, e que é um conceito que nós temos desde a África ancestral. Nós fazemos parte de um conjunto. Aquilo que eu faço no meu arroz-sorruê, no meu terreiro, se soma com o que o padre faz na Igreja Católica, com o que o judeu faz na sinagoga, com o que o muçulmano faz na sua mesquita, que o evangélico faz no seu templo, que o pajé faz na sua maloca. É uma construção de uma sociedade, de uma cultura de paz, de preservação, de conservação. Então, a arquidiocese, ela nos apoia moralmente, ela já manifestou, ela já participou fisicamente, mandando seus representantes, estando dialogando conosco. Nós temos aí Padre Hudson, nós temos o Frei Paulo Xavier, nós temos vários padres. Se a gente for nominar, eu passo a manhã todinha aqui, Padre Sandoval, do Fórum das Águas, do SARES, um homem excelente que tem lutado incansavelmente por conta da situação da água com qualidade, saneamento, esgoto, que isso também tem a ver com a situação da água. E a Aratrama, a Associação Cultural Toibadé, o Festival de Iemanjá, nós fazemos parte desses fóruns de iniciativa da sociedade civil e da própria Igreja Católica, da CNBB. Então, a nossa frente de diálogo com a arquidiocese, a nossa cooperação com as igrejas católicas, esse congraçamento, ele não se resume em tocar tambor e acender vela na praia. O Festival de Iemanjá não é só isso. O Festival de Iemanjá vai muito além. Nós conseguimos algo em Manaus, em Santos, na Bahia, onde acontecem os outros 2 grandes eventos de Iemanjá em nível nacional, já que nós estamos entre os 3 maiores do Brasil. Não há
a coleta de lixo seletiva. Aqui em Manaus, nós temos o orgulho de dizer que quando dia 1º amanhece, 1º de janeiro amanhece, o local de oferendas para Iemanjá está totalmente limpo. E nós temos fotografias, filmagens de todos os sacos de lixo que a gente consegue coletar nos 3 dias do festival, onde vela é num saco, cera de vela é num saco, onde vidro das garrafas de champanhe, disso, aquele outro que é oferecido separado para outro lado, o que é plástico para outro, o que é lixo orgânico para outro. Manaus avançou num ponto tão grande que a gente já viu a diminuição de alguidares, de tigelas, de pratos, de louça, de vidro colocado nas oferendas. Hoje se utiliza aquilo que estamos recomendando há muito tempo, que é a oferenda na folha da bananeira, a oferenda na folha da mamona, para não poluir o meio ambiente, porque é biodegradável. Agora, há um aspecto muito importante que a gente não poderia deixar de falar. É o PIB, Produto Interno Bruto, que essas festas populares, que essas manifestações da sacralidade afro fazem acontecer. São toneladas de bombons, de arroz doce, de caruru, de amalá, de milho branco, de pipoca, que são compradas só para a festa de Cosme e Damião. São toneladas de rosas, de flores compradas para dar para Iemanjá. Perfume, champanhe, roupa e tudo mais. Agora, nesse exato momento, só no ato de respirar, eu e vocês que estão aí no estúdio, estamos gerando divisas para o Estado, para o município, para a União, porque a energia que nós estamos usando para iluminar, para refrigerar o ambiente, ou seja, o ar que nós respiramos, tem um custo financeiro. Esse custo financeiro, 40% são de impostos que vão para o município, que vai para o Estado, que vai para a União. Ou seja, cadê o dinheiro dos impostos da macumba? Onde é que está todo esse dinheiro arrecadado? Nos impostos dos macumbeiros, das grandes festas, dos grandes eventos que nós promovemos e que tudo é comprado. Toneladas de flores, toneladas de doces, de tudo, de velas, de roupas. Isso vai para o Estado, vai para o município, vai para a federação. É isso que ajuda a pagar os eventos gospel. Mas não chega para a macumba. Quantos eventos do povo de terreiro, do povo negro, do povo de axé, a prefeitura banca? Banca, na consciência negra, uma feira de empreendedores de axé feita lá na Praça da Polícia. Ponto. Cadê o restante? Porque evento evangélico, tem marcha para Jesus, tem passo a passo, tem isso, aquilo, outro. Não venham dizer que não é verdade, porque agora, se vigorar essa lei infame, vamos ter aí a obrigatoriedade de cantores evangélicos em todos os eventos da prefeitura. E Review Sonoro, esse PL vai ser objeto, inclusive, do nosso último bloco, viu? Vou chamar aqui um rápido intervalo, porque na volta a gente vai falar sobre eventos gospel, vamos falar sobre o PL 415/2022 e vamos encerrar esse programa com um pouco da divulgação do trabalho do Review Sonoro Alberto Jorge aqui em Manaus. Então fiquem ligados que a gente já volta.
Voltamos com mais um episódio da Aldaras e agora a reta final, né? Nossa última pergunta, considerações, e vamos aproveitar mais um pouco do nosso convidado, né, Carol? E assim, no bloco anterior, né, o Réveillon Salmon até comentou a respeito do PL 415 e 22. Para quem não sabe, esse projeto de lei, ele foi apresentado por um vereador terrivelmente evangélico daqui da Câmara Municipal de Manaus. E o que fala? Ele institui uma obrigatoriedade, né, de ter essas atrações, né, evangélicas em todos os eventos em que tiver, todos os eventos do município de Manaus. Vale fazer a ressalva que no texto do PL está escrito gospel, né? São atrações gospel. Isso. Então, assim, se presume, né, numa leitura de boa-fé, que ele está falando de atrações religiosas independentemente da religiosidade. Mas no texto de justificativa, e a gente vai deixar o link desse infeliz desse projeto de lei aqui no nosso YouTube, na justificativa ele fala sobre socialização familiar e cristã. Então, assim, gospel, nesse projeto de lei, é sinônimo de evangélico. Não tem outra interpretação, sabe? Contextual. Que, claro, vai excluir, né, as religiões católicas de matriz africana, que é um judaicas, total... muçulmanas, budistas. Ou seja, que é um total absurdo, né? Que reforça, mais uma vez, qual é o posicionamento e essas portas fechadas por parte do município de Manaus, né? Então, partindo desse princípio, nós gostaríamos de saber qual é o seu entendimento, né? Qual é a sua opinião sobre esse PL? Qual é o risco, né? Claro. Para as religiosidades de um projeto de lei desse ser aprovado, o que, infelizmente, dada a atual configuração da Câmara Municipal de Manaus, é muito possível. O que acontece na maioria dos casos de propostas como essa é um desejo oculto ou reprimido, manifesto. Vejam bem os termos que eu usei, né? Oculto, reprimido, manifesto. De parlamentares que têm conflitiva sexual, né? Que tiveram um passado escuso, de muitas libidinagens, de muitos desejos macharais, né? E que, de repente, foram tocados pela luz, pela purificação, pelos bons costumes, pela pátria, pela família e por Deus. Então, para não padecerem as penas dos infernos, do Hades, passam a querer compensar uma vida de pecados, propondo leis absurdas que ferem a laicidade do Estado e que ferem até mesmo os princípios cristãos. Então, é isso que nós temos visto em nível de Brasil como um todo. É aquele deputado federal lá da Bahia que foi gay, que fez, que aconteceu, que vendeu o corpo, que usou o corpo, que comprou corpos e que vive colocando seus conceitos como verdade de fé e querendo pautar o Estado em relação a... É o famoso falso moralismo, né? Falso moralismo, é o que Jesus Cristo chamou de sepulcros caiados, raça de víboras. Jesus Cristo classifica os fariseus bem claro, bem perfeito, né? Uma comparação realmente efetiva, porque são limpos, lindos, arrumados, machos, pais de família por fora, mas por dentro é só podridão, só lama, porque escondem os desejos libidinais, sexuais, pornográficos, né? Que exerceram durante muito tempo e que, por conveniência política, passam a se converter a Nosso Senhor Jesus Cristo e a pertencer a uma igreja evangélica. Então,
como disse, esse é o cenário nacional. E Manaus não é muito diferente disso. O que está aí é uma lei absurda que não pode ser aceita, porque no escopo do texto, na justificativa, como tu bem disseste, Carol, está aí o enunciado cristão, família cristã, como se família cristã fosse o modelo, o exemplo para o resto do mundo. Como se a família da macumba, a família budista, a família muçulmana, a família judaica não fossem modelos de família. E até mesmo a família ateia, porque o próprio Papa Francisco, muito sabiamente, chamou-nos a atenção no mundo todo para a questão dos ateus, que são muito mais cristãos que muitos cristãos. Então, essa proposta de lei é uma proposta hipócrita. Ela faz parte da hipocrisia, do falso moralismo, dessa conversão por conveniência do autor da propositura, que tenta assambarcar, chamar para si a simpatia do eleitorado evangélico neopentecostal conservador, que teria capacidade de reelegê-lo. Mas é preciso que esses parlamentares coloquem o pé na consciência e percebam que o eleitorado evangélico não mais está seguindo esses ditames impostos por pastores de meia tigela. A resposta maior está aí. O grande líder da intolerância, do Estado altamente tendencioso, não foi reeleito. E quando os ventos da democracia, da liberdade, começarem a soprar a partir de janeiro, aliás, já começaram a soprar. Lula já é presidente do Brasil. Ele já está dando as cartas da economia. Não é o que Bolsonaro fala que move. É reconhecido internacionalmente como chefe de Estado, convidado para a COP, parabenizado por outros presidentes, e o candidato derrotado vai voltar para o esgoto da história de onde ele nunca deveria ter saído. Nunca deveria ter saído. Então, quando esses ventos da liberdade, da democracia começarem a soprar, quando a comida voltar para o prato de quem tem fome, quando o emprego chegar ao desempregado, quando o SUS voltar a ter dinheiro novamente para oferecer saúde de qualidade, quando a vacina contra a Covid começar a ser distribuída e tiver um chefe de Estado, tiverem todas as autoridades dizendo para o povo se vacine e o povo começar a se vacinar de fato como precisa, voltarmos a ter uma das maiores coberturas vacinais de crianças, adolescentes e adultos para o mundo inteiro, coisa que nós perdemos nesses 4 anos. Eu quero ver se esses conservadores, se essa gente que faz o engodo, faz a mentira, que se veste com as roupas sagradas do cristianismo para engrupir, para enganar, para mentir e desenvolver um processo de dominação espúrio e criminoso. Criminoso. Vamos ter mudanças, sim. Eu acredito muito nessa progressão da história da humanidade, onde não se segue de forma retilínea e horizontal, vertical. Aprendi que a história se dá de forma elíptica e que vai caminhando para a verticalidade gradualmente. Ou seja, nós muitas vezes retornamos a um estado inicial para podermos avançar. Alberto, é muito bonito, né, ver um sacerdote, né, o Reviosonon, desculpa. A gente estava numa briga, numa luta interna no primeiro bloco para tentar acertar a denominação.
E é E, muito... Carol, né? sem querer te interromper, ele até encaminhou um áudio explicando, né, A sobre... importância, né, de se denominar uma autoridade religiosa, né, da forma correta, de acostumar, né, as pessoas com essas denominações, com o seu significado, a importância de dar o nome certo às coisas, né? E a linha de raciocínio que eu ia traçar é que é muito bonito vê-lo falar sobre essas questões sociais, sobre essas mazelas sociais, sobre essa preocupação com educação, com saúde, com alimentação, com qualidade de vida da população, e ao mesmo tempo perceber o quão pequenos são esses parlamentares, né? Porque eles só se preocupam em realizar shows, eles se preocupam em inviabilizar a aplicabilidade de uma lei federal que determina a inclusão de história e cultura afro-brasileira para as crianças. Eles se preocupam em destruir, em deturpar, em se apropriar, em tomar, enquanto nós estamos pensando em contribuir e de forma coletiva, né? Então, sobretudo... Pode falar. Quer dizer que eles praticam um vampirismo. Eles se apropriam daquilo que nós lutamos, como é a laicidade do Estado. Essa proposta de laicidade do Estado, ela se faz a partir de um parlamentar comunista, socialista, de esquerda, chamado Jorge Amado. É isso que nós vamos ter aí. Então, são tão cavilosos, são tão nojentos, que se apropriam de algo que não foram eles que lutaram para conseguir. Que foi a esquerda, que foi um comunista. Vejam bem, eu não sou comunista, eu não sou petista, eu sou de esquerda, por convicção. Então, aquilo que é verdade, a gente tem que dizer. A gente tem que falar. Chega de demonizar a esquerda. Chega de demonizar o PT. Nós estamos vendo isso hoje, porque o que aconteceu nessa madrugada, de uma barreira feita com barro, onde um ônibus com crianças, um ônibus escolar, bate, ferindo crianças por conta do abuso do direito de livre manifestação desse gado bolsomínio de extrema-direita que está aí. É o assassinato de crianças por um nazifascista tupiniquim. Gente, que absurdo! Agora, ontem eu até comentava que se for que esses manifestantes tivessem outra cor, né, outra origem, com certeza essa manifestação já teria acabado. Com certeza. Se fossem negros, indígenas... Se fosse uma manifestação do MST e do MTST... Com certeza isso já teria acabado, porque isso, como muito bem foi colocado, isso afronta o direito da coletividade. Quando eu falo coletividade, é eu, a galera que está aqui no estúdio, é o pessoal que está lá fora, são as crianças, os idosos, as mulheres, e eu não estou falando nem de recorte, não estou falando de cor, não estou falando de gêneros, estou falando de um todo. Né? Então é um total absurdo. Por quê? Porque existe, né, a máquina chancela do Estado. É o Estado inerte, a PRF que não faz nada, a Polícia Civil que não faz nada, a Polícia Militar que não faz nada, que fica de mãos atadas. É uma decisão judicial, por exemplo, da juíza Jaisa Fraz, que não foi cumprida. Porque eles seguem lá na frente do CMA, do ninguém faz nada. E ninguém faz nada. Empresários doando carro. Vejam o absurdo. O absurdo. Comando Militar da Amazônia, que está sendo obsequioso com um acampamento muito bem montado, com gerador de energia, com banheiro químico, com instalações de barracas, inviabilizando a entrada no CMA. Que é isso? Acho que o general Euclides Figueiredo Filho, general Torres de Mello, os generais que passaram, o general Jansen, Leônidas Pires Gonçalves, generais que eu convivi no Sarex, quando eu era do Sarex, que jamais admitiriam um absurdo desse na frente do CMA. E hoje, o que nós estamos vendo? Um comando militar da Amazônia obsequioso, aceitando esse absurdo na frente do Comando Militar da Amazônia. E não, está tudo bem, é o direito de expressão. Então, quando o MST for para a frente dos quartéis,
Quando as negras, os negros, as travestis, os gays forem fazer acampamento na frente dos quartéis, eles vão ter que calar a boca e vão ter que aceitar, porque abriram o precedente para esse tipo de coisa. Nossa, é uma conversa que não se acaba. E assim, né? interessante, nós começamos falando de violência, né, de desrespeito constitucionais, e terminamos falando que existem essa constância das violências, né? Quer dizer, como já foi colocado aqui, que venha 1º de janeiro para mudar esse respiro, mudar esse ar, para podermos pensar num futuro melhor, né? Seja para as religiões, né, seja para a sociedade, para o todo, né? Essa é a verdade. Pode falar, Carol. Wilson, eu queria só agradecer pela sua participação, por ter aceito o nosso convite, por essa gira de conversa maravilhosa. Espero que consigamos respirar com mais tranquilidade, né, em 1º de janeiro, mas espero que ainda esse ano consigamos, né, realizar o Festival de Iemanjá, consigamos participar de todos os festejos, que o diálogo com o poder público municipal, de alguma forma, melhore, porque tem que melhorar, tem que existir, né? E queria aqui que você divulgasse um pouco do seu trabalho, falasse um pouco dos seus projetos para esse ano, para o próximo ano, da associação, né, Toibadé. E fica aqui nosso muito obrigada e axé, né, sempre pela contribuição. Bem, um recado para a população de Manaus. Com ou sem estrutura, com ajuda ou sem ajuda, nós de axé, nós macumbeiros, graças a Deus, do dia 28, 29, 30 e 31 de dezembro de 2022, estaremos indo para a Praia da Ponta Negra, local tradicionalmente nosso, nos festejos de final de ano. Iremos levar as nossas oferendas para Iemanjá, para Oxum, para Iara, para todos os orixás, para todas as divindades. O espaço é público e, por direito, também é nosso, por direito social, cultural, religioso e democrático. Não adianta espernear. Com ou sem estrutura, nós estaremos lá. Quanto à Associação Toibadé, nós temos muitos planos. A Associação Toibadé cresceu bastante, junto com a Aratrama, amadurecemos. Nós não temos uma preocupação em termos milhares de filiados. Nós estamos preocupados com a qualidade de quem faz parte dos nossos projetos, das nossas organizações. Queremos que os terreiros todos tenham o seu CNPJ, todos tenham suas associações, possam concorrer aos editais de cultura, de meio ambiente, de saúde, de educação, de direitos humanos, entre outros. O nosso grande desafio para 2022 é tornar o Arroçorruê, a Tcheminajeje, Vodun Revioso, Toibadé e a Associação Toibadé num grande espaço cultural, numa perspectiva museológica, conforme já fizemos todo o planejamento, todo um trabalho que a SEC nos ajudou, com engenheiros, com arquitetos, para que fique aqui, na Cidade Nova 1, um espaço cultural aberto a todos, para visitação, para pesquisa, como uma biblioteca com muito material sobre negritude. Então, esse nosso projeto museológico, ele não tem como finalidade enriquecer o Alberto Jorge, ou o Jonathan, ou o Pai Olegário, em suma, porque a Associação Toibadé é utilidade pública estadual. E tudo que é feito aqui é para utilidade pública estadual. Se um dia, depois que o Alberto já se for, que Jonathan já se for, Pai Jonathan já se for, alguém não queira mais continuar o nosso trabalho, terá que todo esse material, todo esse acervo, ser passado para uma outra organização da sociedade civil que tenha interesse e que tenha capacidade de dar continuidade. Nós não queremos fazer com que esse nosso espaço, amanhã ou depois que nós nos formos, seja vendido, seja utilizado para enriquecimento de terceiros e que se desvie de função.
Esse é é o grande desafio que nós, da Associação de Desenvolvimento Sociocultural Toibadé, temos, mas nós acreditamos num cara chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que haverá de trazer novamente a pujança das manifestações culturais, dos projetos culturais, de tudo aquilo que a gente fez durante tantos anos, durante 13 anos de governo PT. Réveillon Sonor, mais uma vez, obrigada, né, por essa participação. Esse foi mais um episódio do podcast Odaras, em parceria com a revista Cenário. Nos siga no Instagram, @odaras_am, para continuarmos com essas gírias de conversa. Tá? Obrigada a todos e até a próxima. Axé. Axé. Axé.